sua campanha. Uma das propostas da senhora é ceder o ensino municipal para a iniciativa privada, que, segundo as declarações que a senhora deu recentemente, poderia entregar um resultado melhor nas escolas municipais na sua avaliação. Em uma das entrevistas que a senhora deu a respeito desse tema recentemente, a senhora disse que nas escolas de São Paulo as crianças não estão aprendendo nada, a não ser, tinha uma parte em que a senhora falava, estão aprendendo a falar todes, em referência à linguagem neutra, e a senhora disse que isso seria diferente cedendo o ensino público para a iniciativa privada. Eu gostaria que a senhora explicasse como que a senhora quantifica que essa melhora ocorreria? Em que parte, principalmente no que a senhora entende que é o que a senhora considera uma ideologização do ensino público, ou em questões de resultados? De que maneira que isso ocorreria? Como que aconteceria a execução dessa proposta da senhora? Ótimo. Clarissa, no fundo, talvez o maior motivo de eu ter ido para a guerra, e eu falo que é isso mesmo, para comandar a nossa cidade, é a possibilidade de mudar a vida das nossas crianças. Como mãe de 2 crianças, eu alfabetizei a minha filha na pandemia, eu sei quanto isso é importante. Não sou eu que estou falando que o ensino de São Paulo não ensina, são as pesquisas. Menos de 4 de cada 10 das nossas crianças não aprenderam a ler nem escrever no 2º ano do fundamental. Em qualquer outro lugar do mundo, elas teriam aprendido na pré-escola. Elas já estão com mais de 2 anos defasadas, algumas com 3, 4, 5 anos defasadas. Então, não sou eu que estou falando que não funciona, são todos os indicadores. A grande verdade é essa. Então, para explicar qual é a minha proposta. Gente, hoje é uma verdadeira loteria. A criança vai para a escola de acordo com o seu endereço. E ela pode dar a sorte de cair numa escola e cair numa sala de um professor que vai dar aula, que vai fazer de tudo para ela aprender, ou ela pode dar um azar danado de cair numa escola de um professor, como a gente tem vários casos, que assedia as alunas, de um professor que sai para fumar e deixa um filme rolando, ou de um professor que não vai dar aula. É uma loteria. Isso, para mim, não faz nenhum sentido. Então, qual que é a minha proposta? Escolas excelentes. Qual a minha diferença para os outros candidatos? Eu não tenho nenhum compromisso com o sindicato. O meu compromisso é com os alunos. Eu quero que os alunos aprendam. E qual que é a minha proposta para isso? A minha proposta para isso é o seguinte: a gente vai remunerar bem professores que ensinam e a gente vai mandar para a rua aqueles que não ensinam. Mas como identificar isso, candidato? E a mesma coisa quando eu falo de trazer as melhores escolas particulares para a gestão das escolas públicas. Hoje saiu um ranking em que mostra a melhora em Minas Gerais, das escolas do projeto Somar, lá do governador, principalmente nas escolas da mais periferia. Ele pegou todas as escolas com a menor índice de aprendizagem e trouxe um processo de trazer escolas particulares para administrar. E melhorou, foi uma das melhores notas. A mesma coisa acontece com o Adriano Silva, lá em Joinville, em que escolas de bairros nobres e de bairros pobres têm a mesma praticamente aprendizagem, a menor diferença de aprendizagem. Como? Fazendo isso. E aí, qual que é a ideia de trazer as escolas particulares? Vai continuar, gente, gratuito. A mãe não vai ter que pagar. Hoje, aliás, é muito caro e pago pelos nossos impostos. Hoje, uma escola pública em São Paulo, é isso que a gente não se dá conta. O ensino fundamental. Uma mensalidade de um aluno hoje do ensino fundamental público custa R$ 1.650. No particular, R$ 1.470. Só que o particular é mais barato e a aprendizagem é muito melhor. Eles aprendem a ler e escrever na idade correta, todos os índices são melhores. Então, o que eu quero dar é essa oportunidade para as crianças da periferia terem um ensino de qualidade. E aí, trazendo para a cidade de São Paulo, isso já existe hoje no Liceu Coração de Jesus. É um exemplo no ensino fundamental. A gente está falando no meio da Cracolândia, uma escola que ia fechar, centenária, administrada pelos salesianos, que fez uma parceria com a prefeitura, atende alunos da rede pública. E o que não que sou eu que estou falando. Com todos os servidores das escolas públicas, porque eles são concursados. Os que vai ser feito com essas de pessoas? novo, a gente não vai trocar tudo.
Acontece que a gente tem aí... Mas se os professores que a senhora está citando são omissos, o que a senhora vai fazer? Como que a senhora vai mudar? Os professores omissos vão sair e a gente vai trazer aqueles que queiram Mas como identificar o que é um professor omisso? Como que a senhora vai saber quem que tem que sair, quem tem que entrar? Várias cidades estão fazendo isso. É o que está sendo feito em Joinville, por exemplo. Como é que a gente faz? Se o professor vai dar aula, a gente tem isso, e a aprendizagem dos alunos. Os alunos vão fazer provas trimestralmente. Trimestralmente eles vão ter provas. E aí a gente vai ver, puxa, esse aqui está sempre melhorando, esse aqui está pior, a gente está ajudando de todas as maneiras e não está conseguindo. Mas, candidata, e a gente vai ter que fazer. A remuneração tem que ser variável. O que a gente não pode é pagar igual. Isso não poderia ter uma consequência extremamente complexa de se administrar? Porque a gente está falando, como a senhora disse, de crianças que vêm com uma bagagem, um histórico. A senhora vai fazer uma avaliação a cada 3 meses, a cada 6 meses e os alunos, os professores cuja classe não tiver bom desempenho nessa avaliação simplesmente vão ser retirados do serviço público? O que a senhora vai fazer com esses concursados? Olha só, vamos lá, gente. E também, se os alunos já trazem... Não, eu estou pedindo para a senhora explicar. Só para explicar. Se os alunos já trazem uma bagagem com problemas, o professor vai ser demitido porque ele não conseguiu reverter esse prejuízo? Vamos lá. Primeiro lugar, isso não é uma novidade no resto do mundo. Isso já acontece e os estudos mostram que é a melhor maneira de você... Aliás, eu vou dar aqui um exemplo. A Prêmio Nobel de Economia, Esther Duflo, uma mulher que estuda pobreza, ela diz nos seus artigos o seguinte: a estabilidade atrapalha na educação. Ela dá o exemplo do Quênia. O Quênia melhorou muito os índices de aprendizagem. Como? Renovando os contratos dos professores a cada ano, de acordo com a aprendizagem do aluno. Eu não estou falando que eu tenho que comparar um aluno de uma realidade com outro de uma realidade diferente. Eu quero comparar ele com ele mesmo. Eu quero comparar ele com ele mesmo. O professor vai ter todo o incentivo possível a melhorar. Então, o aluno tem uma nota 1. Se ele passar de 1 para 2, ele merece um prêmio muito maior do que o que passou de 9 para 10. Mas, ele é sempre com ele mesmo. Agora, o que a gente tem hoje na cidade? Só para quem está em casa também entender. A gente tem cerca de 1 em cada 5, 1 em cada 4 professores que não vão dar aula. Aí, os outros 3 que estão dando aula não conseguem, porque os alunos... É tão engraçado que eu falei isso na associação dos professores aqui. Eles disseram, você tem razão. Professor bom mesmo, Clarissa, adora isso, porque ele vai receber, ele quer ensinar. O professor que tem isso como vocação, só que hoje, ele infelizmente, ele está sobrecarregado, porque ele tem que trabalhar por ele e pelos que não trabalham. Então, o que eu estou falando não é nada demais, gente, é o seguinte, e por que a particular acaba fazendo isso? Porque quando a criança não aprende, os pais tiram o filho da escola. Então, antes disso ser feito, a escola muda. E outra coisa, tem um monte de professor que quer ensinar. O que eu estou propondo não é, não, é trazer aqueles que queiram ensinar. Os alunos vão continuar aprendendo. Não, né? Candidata, então, eu entendi, mas a estabilidade que a senhora critica nesse momento, ela está na Constituição. Então, esses servidores, esses professores e os servidores dessas escolas municipais têm essa garantia constitucional de manterem os seus empregos. Então, a pergunta que eu estou fazendo para a senhora é para a senhora implementar esta proposta que a senhora está apresentando de maneira efetiva. Não, isso já o que a senhora vai fazer com esses servidores? Isso já está acontecendo em outras cidades. Eu dou o exemplo de Joinville. A partir do momento que você dá um incentivo adequado, qual que é o incentivo? A remuneração, ela vai ser de acordo... Por exemplo, São Paulo. Vou dar um exemplo. A gente não está ensinando os nossos alunos a ler e escrever, certo? Mas vocês sabem que todos os nossos servidores ganham bônus e que a nota média é 9,97? A gente está dando bônus para todo mundo, como se todos fossem nota 10. Só que as nossas crianças não estão aprendendo. O que eu quero? A gente vai dar bônus para quem ensinar. Mas os professores vão vir da rede privada, então? Porque a senhora vai ceder para a rede privada. Novo, aí vai substituir. Gente, alguns professores estão sendo aposentados. Aconteceu Liceu Coração de Jesus, a gente vai criar outras. Nos países em que isso aconteceu, você não precisa trocar tudo. O próprio ensino público melhora de qualidade. Por quê? Porque ele aprende com a inovação que está sendo trazida e também cria uma competição entre eles, saudável. A competição para quem ensina melhor seu filho. É tudo que a mãe de casa quer, que é o que hoje existe no ensino particular.
há uma competição. Você, na hora de decidir onde vai levar o seu filho, tem uma fila nas melhores escolas. Por quê? Porque tem uma competição. Isso faz com que, né, tenha uma competição saudável para ensinar as crianças. E é isso que eu quero trazer na Escola de São Paulo. E, de novo, eu não estou trazendo uma proposta que não existe. Primeiro, a remuneração variável de professores, de diretores, tudo isso já existe em outros lugares do Brasil e tem dado bons frutos em termos de aprendizagem. Mas, além disso, também a gente vai trazer esse modelo que também está acontecendo em outros lugares e que tem sido melhor do que o modelo tradicional que a gente tem hoje, que, de novo, é uma loteria. Se a criança dá a sorte de cair numa escola boa e de um professor bom, que quer ensinar, não sobrecarregado, que vai dar aula, ótimo. Mas e se não? Ela tem que estar ali condenada a isso? Eu não acho isso justo. Candidato. Yeah, boy.